Tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui na nossa série de estudos sobre Cantares, o livro de Cantares, o livro de Salomão, o grande rei de Israel. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Eu tenho certeza que nessa manhã Deus tem coisas lindas para ensinar para a nossa vida. A cada manhã a palavra de Deus se renova sobre o nosso coração, nos instrui, nos dá sabedoria do alto, inteligência espiritual, até porque ela é a bússola do crente, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tá bom? Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você através de Eclesiastes capítulo 6. A partir do versículo 1, começa o coro aqui, ele diz: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. A esposa diz: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. A esposa diz: formosa és. O esposo diz, para a esposa: formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem onde antes como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe, a única, a predileta, daquela que deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. O coro diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? A esposa diz: desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. E o coro diz: volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. E a esposa termina dizendo: por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? E é como se encerra o capítulo 6, 13 versículos para abençoar o nosso coração. Tá bom? Então qual é o tema de Cantares capítulo 6? O amor que restaura, o amor que restaura. Aqui nós vemos a busca do amado pela noiva perdida. A busca do amado pela noiva perdida. E é interessante, né? Cantares 6 é a resposta divina à crise do capítulo 5. Sempre lembrando que vemos no capítulo 5, o tema foi a crise da intimidade. E aqui no 6 revela um amado que busca a noiva mesmo quando ela falha. Não sei com quem parece isso, né? É claro que nós sabemos, é Cristo vindo buscar a sua noiva, mesmo quando ela falha. Quando falhamos com Jesus, ele busca a sua noiva mesmo quando ela falha. O contexto aqui é após a rejeição de Cantares 5:3. A Sulamita busca o amado em Cantares 5, de 6 a 8, e declara a sua excelência em Cantares 5, de 10 a 16. O paralelo bíblico aqui é a parábola da ovelha perdida, né? Daquele que foi atrás da ovelha que havia se perdido. Lucas 15, de 4 a 7. Cristo não abandona os seus. E assim temos que ser também com relação às pessoas que amamos. A grande tese aqui é que a restauração nasce quando reconhecemos a persistência do amor divino. Vou repetir: a restauração nasce quando reconhecemos a persistência do amor divino. Primeiro pontinho que nós queremos destacar aqui é a busca da comunidade. A busca da comunidade, do versículo 1 ao 3. Primeiro vemos a pergunta das filhas de Jerusalém
Para onde se foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Mais formosa fala aqui, simbolicamente, que a igreja é bela mesmo em meio às crises. Efésios 5, 27 fala da beleza da noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. A comunidade aqui nós vemos como agente de restauração. Então, aqui vemos a importância de nós fazermos parte de uma comunidade saudável, de uma comunidade cristocêntrica, bíblica, uma comunidade que seja realmente isso que a Bíblia diz, um agente de restauração. Gálatas 6:1 menciona sobre isso. Aí vemos do 2 ao 3 a resposta da Sulamita. O meu amado desceu ao seu jardim para apacentar os rebanhos. É interessante que o termo desceu ao jardim fala de Cristo buscando a noiva onde ela está. Lá em Ezequiel 34:11 fala sobre isso. Lírios aqui são um símbolo de pureza restaurada. Eu sou do meu amado, no versículo 3, fala de reconhecimento, de pertencimento. Até porque nós, como povo de Deus, pertencemos ao nosso Senhor. E a restauração começa quando confessamos: não sou meu, eu sou de Jesus. Fale isso, não sou meu, eu sou de Jesus. 1 Coríntios 6, 19 a 20 fala dessa verdade. Segundo pontinho que trazemos para vocês vai do 4 ao 9, elogios do amado e a beleza restaurada. Elogios do amado e a beleza restaurada. Primeiro vemos no 4 uma declaração de fascínio, né? Formosa és, amada minha. É interessante que ele repete elogios lá de Cantares 4:1, né? E vemos aqui no Salmo 103:12, é o respaldo bíblico que nós temos para isso que estamos falando, que Deus não lança em rosto os nossos fracassos. Ele repete os seus elogios, ele declara palavras de amor para mim e para você, para todos aqueles a quem ele quer bem, a quem ele quer trazer próximo do seu coração. É interessante que dos 5 ao 7 vemos algumas metáforas sobre poder e ternura. Primeira imagem que vemos aqui é terrível como exércitos, versículo 4. E aqui vemos como significado uma igreja militante, uma igreja que batalha. Efésios 6:12. Depois vemos uma outra imagem. Desvia os teus olhos, no versículo 5. O significado é o foco em Cristo superando as crises. Se você tiver o seu foco em Cristo, você, pela graça de Deus, com a ajuda do Senhor, superará, meu irmão, toda e qualquer crise. A outra imagem que vemos no versículo 6, dentes como ovelhas. O significado espiritual são palavras que restauram. Tiago 5, 19 a 20 menciona isso. Depois vemos uma outra imagem. Temporã como a romã, versículo 7. E aqui o significado espiritual é uma mente renovada. Uma mente renovada, Romanos 12, versículo 2. Então, ponto crucial está no versículo 9. Única é a minha pomba. É interessante que Cristo não nos ama coletivamente apenas, mas nos ama individualmente também. Individualmente somos amados, bem como coletivamente, como noiva de Cristo, corpo de Cristo, também somos amados. Mas Jesus Cristo é alguém que nos trata de forma individualizada, singular, especial. Terceiro pontinho, de 10 a 12, o reconhecimento público. O reconhecimento público. Primeiro vemos uma pergunta das filhas no versículo 10. Quem é esta? Como a alva do dia. É interessante que a alva do dia fala de uma transformação visível. E é isso que acontece com cada crente, na medida em que ele se relaciona com Jesus de Nazaré, através da unção do Espírito Santo, somos transformados visivelmente, é o que diz Paulo em 2 Coríntios 3,18 também. Aqui vemos a igreja restaurada, se tornando um testemunho para o mundo ímpio. Eu e você, nos levantando de fé em fé, de glória em glória, pregando o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus de Nazaré. Mateus 5,14 também fala sobre isso. Depois vemos a descrição da jornada, de 11 a 12. Desci ao jardim das nogueiras, diz o texto sagrado.
É interessante que Jardim das Nogueiras fala de um lugar de provação. Até porque a nogueira tinha uma casca dura, mas ao mesmo tempo tinha um fruto valioso. Então, lugar de provação. Um lugar de dureza, de dificuldade, de luta, de tribulação, mas que passando por esse lugar de provação, por mais que seja duro, difícil, complicado, Deus extrairá de nós um fruto valioso para a glória de Deus. Outro conceito aqui, né, outro símbolo é carros do meu povo, no versículo 12. E aqui vemos o inexplicável impulso do Espírito Santo nos movendo cada dia mais na direção de Deus. Atos 8:39 também fala sobre isso. E a alma me pôs sobre os carros, diz o texto. E o significado espiritual, ou símbolo, é entrega à soberania divina. Então entrega as tuas dores, as tuas mazelas, as tuas dificuldades, os teus problemas. Entrega à soberania divina. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E por último, o quarto pontinho, o clamor pela presença, no versículo 13, para a gente fechar. Ele diz: volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, que contemplais na Sulamita. Ele termina perguntando, né? E a grande análise que podemos fazer é que nós temos um duplo volta aqui. E toda vez que aparece um duplo chamamento, nós percebemos ao longo do estudo da palavra de Deus que é uma urgência do reavivamento, uma urgência dizendo volta, volta, a urgência do reavivamento. Salmo 80, versículo 14, né? Vemos a dança de Manaim, e aqui lembra de Jacó, lá em Gênesis 32, 2, um lugar, né, onde Jacó lutou com o Senhor, mas saiu dessa luta com Deus com a sua vida abençoada. Ele deixou de ser Jacó, o usurpador, e passou a ser Israel, príncipe de Deus, é o que significa a palavra Israel. E ele termina aqui, né, o que significa que contemplais. Essa terminologia significa que a igreja é observada pelo mundo. Sim, nós somos observados pelo mundo. E a sua restauração glorifica a Deus. A restauração da igreja glorifica a Deus. Então, concluindo tudo, as maravilhas do amor restaurador. É interessante que temos 3 respostas ao amor persistente de Cristo. Primeira resposta nossa: reconheça a ação de Jesus. Ele desceu ao jardim. Não foi você que o encontrou, foi ele quem veio te buscar. Romanos 5, versículo 8. Segundo, aceite a sua identidade. No versículo 9. Única pomba. Você não é mais um número, meu querido. Você é amado individualmente ou amada individualmente por Jesus de Nazaré. Isaías 43, 1 também fala sobre isso. Terceiro lugar, testemunhe a sua glória. No versículo 10. Quem é esta? Ou seja, a sua transformação de vida será um sermão visível para outras pessoas, um testemunho fiel da obra transformadora de Jesus de Nazaré, 1 Pedro 2,9. Então, aplicação final para a igreja: Cristo não procura noivas perfeitas, mas procura pessoas arrependidas, que respondam ao seu chamado. Apocalipse 3:20, a Bíblia diz que Jesus está na porta, batendo na porta. Se você abrir a porta do seu coração, ele entrará e ceará com você. Fará uma obra linda na sua vida. Cristo não procura noivas perfeitas, mas sim pessoas arrependidas que respondam ao seu chamado. Para os feridos, né? Outra aplicação final é: se você o rejeitou, ou seja, rejeitou a Jesus, ele ainda declara: formosa és, amada minha. Então, nunca é tarde para ser restaurado pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo e pelo amor incomparável, ousado e extraordinário de Jesus de Nazaré. Leia aí na sua casa Jeremias 31, versículo 3. Então, o chamado geral é: volte hoje ao jardim do primeiro amor. Volte hoje a ter intimidade buscando o Senhor Jesus. Nunca é tarde para a restauração de Deus na sua vida. E que a nossa oração seja: amado Jesus, que desceste ao jardim da nossa alma, mesmo em nossa rebeldia, cura nossa cegueira,
Faz-nos ver o teu amor persistente. Restaura-nos como tua noiva única. E que a nossa vida transformada provoque o mundo a perguntar: quem é esta? Para a tua glória. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Então, quais são os pontinhos que nós vimos hoje? Primeiro pontinho, a busca da comunidade, de 1 a 3. Segundo pontinho, os elogios do amado, beleza restaurada, de 4 a 9. Terceiro pontinho, o reconhecimento público, de 10 a 12. E o quarto e último pontinho, o clamor pela presença, no versículo 13. O nosso tema que nós vimos aqui é o amor que restaura. A busca do amado pela noiva perdida. Que você encontre esse amor extraordinário, esse amor de Deus, que excede todo entendimento. Que Ele guarde o seu coração em Cristo Jesus, abençoando a sua vida. Amém? Não esqueça de dar um joinha, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, através do seu Store, WhatsApp, Facebook, YouTube. Fique à vontade. Estamos também no Spotify, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Coloca junto, Igreja Casa na Rocha, ou Pastor Giovanni Júnior. Vai aparecer ali os nossos canais, seja no Google, seja em qualquer uma dessas redes sociais que eu mencionei. Aqui no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério. Toda quarta-feira, hoje é dia de culto, quarta-feira às 20 horas, o culto de adoração. E no domingo temos a Escola Bíblica Dominical, o culto matinal às 9 horas da manhã. E o culto da família, o nosso culto principal, às 19 horas. Eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias, abençoadoras, para a sua vida. Por isso, venha, participe conosco, venha ser feliz com Jesus, venha fazer parte dessa comunidade abençoada e dessa igreja preciosa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, em o nome de Jesus. E amanhã temos mais, amém? Amanhã temos Cantares, capítulo 7 e 8, no dia seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus os abençoe, com a graça e a paz de Deus. Um ótimo dia para vocês. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dá um joinha e siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube.